Estamos, graças a Deus. Esse é o canal TV Catumbela. Não deixa de se inscrever no canal. Se também quiser compartilhar a sua mensagem, seu testemunho, está aí o nosso número a passar no rodapé do WhatsApp. Que Deus abençoe a todos. Como já havia mencionado, hoje nós vamos falar sobre a necromancia, adivinhações, feitiçaria. Essas práticas atraem os espíritos familiares. Nós sabemos que a África é o berço da humanidade e nós somos um bando e somos apegados nessas práticas. E em toda a família existe um altar. Existe família que existe o altar da morte, que cada ano é sacrificado um membro da família. E isso também é um altar. Muitas das vezes essas famílias são desgraçadas, são afligidas por causa dos espíritos familiares. Talvez você diz, profeta, como é que esses espíritos agem nos dias de hoje? Se existem altares de mortes em várias famílias, se existem altares de enfermidade em várias famílias, mas como é que eles têm entrado nas famílias? É por causa dos antepassados, por causa das oferendas que se fez no passado. Existem famílias que há tanto conflito, isso também é um altar. Tanta divergência entre os irmãos, isso também é um altar. E o que viveu Manassés, o seu filho Amós também viveu. Porque a Bíblia fala, conspiraram contra ele e o mataram no seu próprio palácio. E como é que esses espíritos familiares agem? Esses espíritos agem para separar, para causar transtorno nas famílias. E a nossa nação, a nossa África é muito apegada nessas coisas. Na necromancia, na feitiçaria, na bruxaria, nas adivinhações. Isso atrai os espíritos. Por causa de portas abertas, eles dão legalidade. Existem famílias que nós já acompanhamos que sofrem de enfermidade, de infertilidade por causa desses altares que têm causado obstáculo para essas famílias. Vou aqui desmistificar isso. Existem altares que é da separação. Quando me refiro de separação, aquilo que não há paz no lar, há sempre separação na família. Existem aqueles altares de sacrifício de oferendas. Quanto mais sacrificarem oferendas, mais desgraça acontece naquela família. Isso também é um altar. Mas você diz, profeta, como é que esse círculo, e sabemos que a África, que essa sociedade é governada pelos espíritos familiares. E esses espíritos entram nas famílias para quê? Para destruir, para que eles se alimentam de coisas devastadoras. Existem famílias que dizem que não, o tio me apareceu, me instruiu no sonho. E esses espíritos familiares se apossam de corpos de pessoas, as pessoas mais frágeis, colocam enfermidade, úlcera, colocam tumor, porque o que ele viveu, o que o pai viveu, também o filho está a voltar a viver. Esses são os espíritos familiares. São específicos para causar problema nas famílias, causar conflito, separação. Por isso que a Bíblia fala, lá em João 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Talvez você fale, profeta, qual é a esperança para que Jesus me livre dessas alianças familiares? Porque existe sacrifício que foi feito no passado e precisa quebrar essas alianças, esses altares. Não é teoria que eu estou a dizer, é prática, porque nós acompanhamos famílias que nós vimos altar de enfermidade, altar de morte, altar de miséria, altar de separação. E esses altares precisam ser quebrados, senão o que a mãe viveu, a filha pode viver. Existe também o altar de promiscuidade, há muita prostituição. São altares edificados há anos. E todas as mulheres nessa família não casam, tornam-se prostitutas por causa desse altar de promiscuidade. Existem altares de desgraça, que só acontece desgraça nas famílias.
São altares que causam problemas, mas como quebrar esses altares? É nós convidarmos Jesus, é nós invocarmos o Criador dos céus e da terra, não praticando a necromancia, adivinhações, essas práticas que povos fariseus, ateus praticavam, Jebuseu, e o povo israelita era induzido também a praticar a necromacia. Isso atrai os espíritos familiares. Por isso que você vê pessoas presas numa outra coisa, no álcool. Também existe o altar do alcoolismo. Famílias, a vida é só bebedeira, são escravos do pecado por causa desse altar da bebedeira. Mas como sair dessa depravação? É Jesus que pode te livrar desses laços familiares. Se você se arrepender, deixar de praticar a necromacia, adivinhações, essas práticas que a Bíblia não aprova. Então, o que nós precisamos é nós revogar a nossa vontade e fazer a vontade de Deus. Jesus é o único que pode te livrar desses laços familiares, porque esses altares já foram edificados há anos. Não agora. Existe altar de portas fechadas. Você vai ali, as coisas estão sempre fechadas, as coisas sempre a retrocederem. Isso é um altar que foi edificado, que naquela família ninguém tem que trabalhar. Existe altar que ninguém pode casar. Casamento não sai, se for para casar tem que ter com o tio. Isso é um altar. Isso acontece aqui em África. Por isso que a África é o berço da humanidade. Tanta oferenda, tanto sacrifício que se fez. E isso só terá o poder, não terá só acesso, não terá legalidade se nós nos desligar desses espíritos familiares. Porque esses espíritos familiares são astutos. É por aquilo que nossos antepassados fizeram. Sacrifício de vidas. Existem famílias que há tantas mortes, tantas pragas, peste, por causa daquilo que se fez no passado. Então, vamos nos aconchegar diante de Deus, para que nós possamos ser livres, libertos desses espíritos familiares. Veja a cruz do Senhor, que ela seja o seu filho! You